E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para o PET 4, semana 2, terceiro ano. E o assunto, o tema dessa semana é o mundo como vontade e representação de Arthur Schopenhauer. Então vamos lá, turma. Pessoal, então vamos começar. Claro que aqui é apenas um resumo, tá certo? Mais que o resumo, apenas alguns tópicos em relação ao mundo como vontade de representação. Schopenhauer, porque é um assunto muito vasto, muito amplo, então é impossível adentrar mais no assunto, porque levaria horas, tá certo? Para a gente entrar mais na questão, analisar as vertentes em relação à abstração, em relação ao corpo, uma série de dados que então a gente tenta aqui fazer apenas um resumo, apenas considerando praticamente mais só mesmo alguns tópicos, tá certo? Então vamos lá. É, Kant, pessoal, ele escreveu três críticas fundamentais. Quais foram essas críticas? Como você já sabe, é claro. Crítica da razão pura, crítica da razão prática e a crítica do juízo, certo? E Schopenhauer escreve Vontade e Representação 100 anos depois das críticas kantianas. Entende? Então, no transcorrer desse período, na Alemanha principalmente, houve um movimento muito grande, como o idealismo alemão e o romantismo alemão. Por outro lado, as leituras de Kant foram muito diversificadas, havendo inúmeras interpretações que fizeram da filosofia kantiana um sistema. Então, exemplo aqui que nós podemos passar para vocês. Fichte, certo? É um dos seguidores de Kant. Fichte tem Schelling, Hegel, outro seguidor kantiano, né? É, Aí você vê no caso aqui Fichte, o Schelling, ele apresentava basicamente uma filosofia voltada para a identidade. E Hegel com sua dialética, tá certo? Agora, no caso de Schopenhauer, na realidade é um idealista, vamos falar assim, meia boca, um idealista atípico. Por quê? Porque ele vai fazer crítica aos idealistas propriamente dito. Então, Schopenhauer não é um idealista autêntico. Na realidade, ele é uma mistura de idealismo com realismo. Então, esse que é Schopenhauer. Na crítica da razão pura, a ideia principal do projeto kantiano, vamos lá? Então, a ideia principal do projeto kantiano é o quê? É edificar uma metafísica inteiramente pura. O mais importante dos limites que devem ser determinados por razão é, sem dúvida, aquele entre o mundo empírico e o mundo inteligível, entre os fenômenos e os nômenos, do condicionado e correspondente entre conhecimento e pensamento. Tá certo? Então, a nova metafísica pretende ter um caráter de quê? De uma ciência. Esse era o objetivo. Foi sempre o objetivo. O trabalho crítico da razão tem que incluir também a determinação ou a marcação de outros limites, como é o caso dos tipos de ciência e as diferentes formas e áreas da experiência humana. Em seu livro Crítica da Razão Pura, Kant diferencia os conhecimentos que adquirimos por experiência, os conhecimentos a posteriori, dos conhecimentos que eles classifica como puros ou a priori. Tá certo? Então, segundo Kant, o objetivo indeterminado de uma intuição empírica chama o que? Fenômeno, certo? Então Kant vai fazer uma distinção fundamental entre conhecer e pensar. Ele vai dizer que só posso ter conhecimento dos fenômenos daquilo que se apresenta para mim, mas não posso conhecer o que? Ele diz que eu não posso conhecer a coisa em si. Mas o que são os fenômenos? E o que são as coisas em si? Então, para ficar mais fácil em relação ao entendimento quanto a Kant, determinados termos são muito interessantes. É fundamental que a gente saiba, porque caso contrário, não tem como ter algum conhecimento do pensamento kantiano, tá certo? Então, vou lá. Fenômeno é isso que é corpo, pessoal. Quando falo em fenômeno é isso que é corpo, isso que é matéria, que é perceptível aos nossos sentidos.
Segundo Kant, é aquilo que consigo ver, tocar e sentir. Isso é fenômeno. É coisa em si, ou número, é que está além dos nossos sentidos, algo metafísico, ou seja, uma essência. Um exemplo é quanto a coisa em si. O que eu posso dar de exemplo aqui seria, vamos supor, eu pego, olho para a Lua e eu vejo a Lua. Pelos sentidos, pela visão, eu consigo ver a Lua, entende? Mas acontece que eu não sei o que está, qual é a essência da Lua, o que está por detrás da Lua. Então, a coisa em si seria essa. Eu vejo as estrelas, vejo uma estrela, eu estou vendo pela visão, pelos sentidos, eu estou observando o que é essa estrela, eu estou vendo a cor dela, estou vendo o formato dela, porém eu não estou entendendo, não estou sabendo a sua essência, o que há por detrás dela, o que há dentro dela. Então, na realidade, essa seria a coisa em si, aquilo que nós não conseguimos entender, aquilo que nós não conseguimos ver. Entende? Então, para Kant, por outro lado, as fontes de conhecimento são as seguintes: a priori, certo? Essa aqui é uma das fontes de conhecimento, segundo o nosso filósofo. A conhecimento a priori. E o que é o conhecimento a priori? Conhecimento a priori é o conhecimento que independe da experiência. Nós não precisamos ter experiência ou algo para ter esse conhecimento. Porque, sendo assim, segundo Kant, ele só pode ser alcançado pelo pensamento, exclusivamente pelo pensamento. Um exemplo que Kant dá seria, no caso, a matemática e a lógica, que não é algo que você que não vai depender da sua experiência, entende? Na realidade, vai depender exclusivamente do seu pensamento. Agora, por outro lado, essa questão do pensamento a posteriori. O que vem a ser é o conhecimento que é alcançado através do empirismo, ou seja, é o conhecimento através da experiência. Um exemplo é dirigir. Eu tenho conhecimento de dirigir porque, através da experiência, manusear uma máquina, jogar futebol, nadar. Então, esses conhecimentos são conhecimentos a posteriori, tá certo? Que é o conhecimento prático, que é o conhecimento que depende da experiência, que é o conhecimento que você adquire ele através do empirismo, tá certo? Então, para Kant, tudo que existe é percebido também pelo espaço e o tempo. Como é que nós podemos entender isso em relação a Kant? Que é algo também muito falado no pensamento de Kant, a questão de espaço e tempo. Então, com o espaço, você percebe se as coisas estão perto ou longe, em cima ou embaixo, dentro ou fora, na frente ou atrás, certo? Agora, por outro lado, a questão de tempo. Você percebe uma coisa de acordo com o tempo, se elas podem acontecer ou ser percebidas em momentos diferentes, como antes, agora, depois, o passado, o presente, o futuro. Então, é basicamente dessa forma, tá certo? Então, vamos lá. Então, continuando, só finalizando em relação a Kant, Kant deixa um espaço aberto quando ele fala da coisa em si, para pensar na liberdade. Porém, o conhecimento termina onde termina o limite da experiência possível. Experiência possível, pessoal, é o conjunto de fenômenos, os objetos da experiência, aquilo que vemos, aquilo que tocamos, aquilo que ouvimos. E o Kant vai fazer uma dedução da crítica da razão pura de todos os elementos que o sujeito determina o objeto. Essa ficou popularmente conhecida como a Revolução Copernicana do pensamento de Kant. Então, turma, Kant procurou estabelecer uma base racional para a moral, na fundamentação da metafísica dos costumes, onde encontra-se uma base racional para a moral. Também a priori, a moral para Kant nada tem a ver com uma inclinação humana. Não, ela é posta no domínio da racionalidade. Então, vocês observam que Kant dá um valor violento à razão. Inclusive, foi a partir de Kant, do pensamento kantiano em relação à razão, houve o surgimento do iluminismo. Tá certo? Mas vamos lá. O mundo como vontade e representação. Essa obra do Schopenhauer, eu vi duas datas diferentes, mas a que está ganhando é que fala que foi escrita em 1818. Tem lugares que falam também 1819. Mas tudo bem, na obra Mundo como Vontade de Representação, Schopenhauer mostra sua metafísica,
na qual o espaço e o tempo é governado pelo princípio da razão suficiente. A vontade é apresentada como a coisa em si, e o corpo é o objeto imediato da vontade. Podemos situar Schopenhauer entre o idealismo e o materialismo, no qual o real constitui a representação do mundo externo. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Schopenhauer, 100 anos depois, vai se considerar o discípulo mais fiel de Kant. No entanto, ele diverge do mestre e vai corrigir o que ele entende como os erros de Kant. Na realidade, o objetivo de Schopenhauer não é diretamente o Kant, mas sim os colegas idealistas, como é o caso de Fichte, Schelling e Hegel. São esses realmente que Schopenhauer pretende atacar, mas ele usa Kant, considerando a fonte dos erros dos outros idealistas. As leituras desses idealistas, segundo Schopenhauer, já estavam comprometidas pelo próprio Kant. Então, o fio condutor para Schopenhauer fazer essas críticas a Kant e aos seus seguidores é justamente essa ideia de abstração, do predomínio da abstração da própria racionalidade. Então, a representação é, portanto, para Schopenhauer, um princípio que consiste não em negar a existência do mundo a partir dele, mas em fazer entender que a existência do mundo e tudo que faz parte dele é extremamente dependente de um cérebro, ou melhor, da percepção mental de um indivíduo, para ser o que é. Desse modo, se algo não pode ser visto pelo cérebro, quer dizer, não pode ser apresentado por ele, então simplesmente não existe ou mesmo possui uma realidade. Então, assim, a representação como um princípio norteador do conhecimento permite a Schopenhauer a adequada harmônica convivência entre realidade empírica e idealidade transcendental. Agora, para Kant, vamos lá, nossas sensações são percebidas pela intuição e a imaginação empresta do intelecto os conceitos que unificarão a intuição. Então, da lógica, Kant deduz uma tábua, certo? De juízos, e dela uma tábua constituída de 12 categorias, que determinam a priori aquilo que pode ser pensado pelo intelecto. Então, tais categorias são conceitos que não provêm dos objetos, mas que podem ser aplicados a priori. A eles são formas sintetizadoras do conhecimento. Então, como a gente vê o conhecimento para Kant, só fazendo aqui uma pequena ressalva em relação a isso, e voltando novamente a essa afirmação, então é através da experiência, como está sendo colocado, nós temos o quê? Um objeto que nos é dado. Então, um livro, eu vejo algo assim parecido. Então, eu vejo ele, eu posso tocá-lo, posso ouvi-lo, então ele passa a existir através dos meus sentidos. Entende? Então, aí o que acontece? Meu intelecto, a partir desse momento, ele vai organizar essa experiência e fazer o quê? E, consequentemente, é gerado conhecimento. Então, o conhecimento, no caso para Kant, ele começa na experiência e finaliza na razão. Então, tudo é a partir do momento que eu vejo, observo pelos meus sentidos. Então, assim que Kant entende a questão do conhecimento. Então, são condições pelas quais, e somente pelas quais, é possível que algo seja conhecido. Agora, para Schopenhauer, a forma de pensar kantiana despacha todo o conhecimento intuitivo para um plano inferior, onde este estaria condicionado, por quê? Por conceitos puros, a priori. O que, em sua opinião, seria um absurdo, uma vez que conceitos são representações de representações, ou seja, abstrações da experiência, como imagens refletidas por espelho. Então, por isso, representações abstratas. Então, para o filósofo de Frankfurt, Kant não ofereceu, na crítica da razão pura, uma explicação clara dos conceitos de entendimento e de razão. O que acarretou isso? Confundiu o papel de ambos.
Agora, para Schopenhauer, o entendimento independe da razão, por obter seu conteúdo unicamente do campo intuitivo. Agora, já a razão é secundária, pois só pode formar e fornecer conceitos após ter recebido material do campo intuitivo. Então, ela não possui nada além de formas. Sua natureza é feminina. Segundo o Schopenhauer, ela apenas concebe, mas não procria. Para Kant, é através da intuição que nos é dado o objeto, que depois é pensado de acordo com a categoria, como foi falado anteriormente. E sem essa operação de determinação por meio das categorias, tudo que se tem é mera sensação. Pois, como podemos verificar na célebre passagem da segunda edição da Crítica, pensamentos, como Kant colocou, pensamentos sem conteúdos são vazios, intuições sem conceitos são cegas. Então, desse modo, de acordo com Schopenhauer, Kant estaria promovendo uma inversão. Ele privilegia o pensamento em detrimento da intuição, forçando o mundo intuitivo a caber dentro de sua tábua de conceitos puros. Certinho, pessoal? Então, até mais para vocês.